Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 12 de julho, não é um domingo, mesmo assim eu vou procurar fazer os vídeos com um pouquinho mais de frequência. Que Deus nos abençoe com a sua maravilhosa unção, com a bênção da sua palavra, em nome de Jesus. Hoje é 12 de julho e vamos começar orando para compartilhar a palavra do Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua maravilhosa presença. Obrigada pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, não porque mereçamos, Senhor, porque nada merecemos, mas apenas e somente pelo teu louvor, pela tua glória e pelos teus méritos. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nos mostra o caminho que devemos andar, nos unge com o teu Santo Espírito, Senhor, para teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra é maravilhosa. Na verdade, é uma palavra que o Senhor tem falado comigo muito nesses dias. Ele tem me acordado para essa realidade do que realmente nós somos. Eu estou em realizações da minha vida, coisas que vêm boas que vêm acontecendo e coisas não boas que vêm acontecendo, porque a nossa vida é assim, aqui nessa terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então as coisas ruins que acontecem, nós devemos lembrar dessa passagem, de que o Senhor nos orientou, tem bom ânimo, eu venci o mundo, e que nós teremos aflição nessa vida. Mas o Senhor também nos socorre, o Senhor também nos dá bênção sem medida, o Senhor nos provê, o Senhor nos acalenta. Até nos momentos ruins, nos momentos de realmente provação, o Senhor ele nos socorre nos braços. Eu entendo que ele nos carrega nos braços dele. Aquela força que nós não temos, o Senhor ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele nos carrega nos seus braços maravilhosos. Eu tenho muita experiência com o Senhor, de palavras que Ele me deu e que consolou, confortou meu coração, e milagres e graças que o Senhor tem feito na minha vida. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer pessoalmente aqui, antes da leitura da palavra, vale a pena servir o Senhor com fidelidade, vale a pena servir o Senhor com integridade, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, em nome de Jesus. Então, hoje, 12 de julho, a palavra, o versículo-chave está em 1 Timóteo 1:12, ou seja, a primeira carta a Timóteo. Essa carta provavelmente foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo 1:12. E diz assim: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ok? Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu discípulo, que ele dá graças ao Senhor por ter sido considerado fiel para o ministério. E a leitura, referência, ela está exatamente na conversão de Paulo, que era Saulo, que Deus mudou até o nome dele, né? Está em Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 9. Então, vamos lá. A conversão de Saulo. Veja lá. Então, como foi a conversão de Saulo? Todo mundo conhece o apóstolo Paulo, né? Paulo, São Paulo, né? Agora, alguns não sabem como foi a conversão dele. Então, essa é a leitura de hoje. O nome dele não era Paulo, era Saulo. O Senhor mudou até mesmo o nome dele. O nome ele tem muito a ver com tudo. Quando o povo era escravizado, a Bíblia nos relata, aquela nação, aquele poder que dominava sobre ele, mudava até mesmo o nome das pessoas, porque o nome ele identifica, né? Ele identifica você. Quando você casa, você muda o seu nome, você coloca o nome do seu marido, né? Isso identifica você, né? Por que será? Porque isso é uma questão muito íntima e pessoal, né? Então, quando eles mudavam o nome da pessoa, eles
queriam tirar aquela identidade da pessoa, eles queriam tirar a identidade dela, porque quando você tira a identidade da pessoa, muda a identidade da pessoa, você muda muita coisa, né? E eles sabem disso, e Deus também sabe disso. Tanto que a palavra de Deus diz que nosso nome está escrito no livro da vida, mas é o nome quando nós tivermos o nosso corpo celestial. Já não vai ser mais Ellen, é um outro nome. E Deus mudou o nome de Saulo também. O nome dele era Saulo, Deus mudou para Paulo, porque mudou completamente a identidade dele. O que Paulo era? Paulo era perseguidor da igreja. Ele era fariseu, ele era um judeu praticante. Ele perseguia a igreja, ele participou da morte de Estevão. Então vamos à conversão dele. Ele participou da morte de Estevão vamos à leitura. Então é de 9:1 a 9. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho eram os cristãos, né, eles eram chamados do caminho. Jesus dizia, eu sou o caminho. Então, se Jesus ainda não é o caminho da sua vida, se ele ainda é só uma religião, se ele ainda é só um anexozinho ali que você, não, tá, eu creio, todo mundo, eu sou cristã, minha família era cristã, então vamos lá, lá, lá. Mas se ainda não é o caminho da sua vida, ou seja, se você ainda não é um cristão identificado, se você ainda não sabe qual é o seu futuro, meu irmão, o nosso futuro é aquilo que Jesus nos confirmou. Se não for assim, eu não teria dito, eu vos prepararei lugar. Então, se ele ainda não é o seu caminho, venha para cá, você precisa tornar o Senhor o seu caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então ele foi, pediu ao sumo sacerdote cartas às sinagogas de Damasco para que eles pudessem perseguir os cristãos, né? Fossem presos e fossem levados para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz do céu brilhou ao redor de Paulo, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante-se e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo. Só quem viu a voz, só quem viu a luz foi Saulo. Os outros só ouviram a voz, só quem viu aquela luz brilhante, resplandecente foi Saulo. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ou seja, aquela luz que brilhou ao redor de Saulo o cegou. Ou seja, os outros só ouviram a voz. A luz que brilhou só brilhou para Saulo e aquela luz o cegou. Então, meu irmão, vamos concluir aqui para a gente poder fazer as nossas reflexões, né? Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Glória a Jesus. Então Saulo aqui teve um chamado maravilhoso, né? Ele de perseguidor passou a ser perseguido, porque quando ele aceitou Jesus, a salvação em Jesus, que ele seguiu o caminho, ele começou a ser perseguido, porque o testemunho dele era muito forte. Então, meu irmão, se você tem hoje um caminho completamente avesso ao Senhor, diverso aos seus princípios e valores, veja essa luz. Olhe para essa luz, contemple essa luz, porque se você mesmo está aqui ouvindo essa mensagem de uma desconhecida, não é? Eu sou uma
uma mera desconhecida, é porque você realmente tem recebido o chamado do Senhor. Então, veja essa luz maravilhosa. E a conversão é isso, você muda completamente os seus valores. Então, de Saulo, de perseguidor, estava envolvido com as coisas do mundo. Sim, porque o mundo, a força do mundo, crucificou Jesus, né? A força dos cristãos, praticamente, e continua sendo assim, meus irmãos. A força do mundo continua estando na mão do mal, infelizmente, e vai ser cada vez pior, porque o Senhor disse, esse mundo jaz no maligno, ou seja, não tem parte comigo. Então, a luz, ela resplandeceu em Saulo e trouxe cegueira. Aí a gente pensa, então que bom, tudo vai correr bem. Não, aquela luz que ele viu o trouxe cegueira. Então, os outros não, os outros ouviram a voz e ficaram íntegros. Paulo trouxe cegueira. Então, muitas pessoas pensam, legal, então você está abençoado em tudo. Não, meus irmãos. Muitas vezes a nossa conversão, e é assim, nós temos que abrir mão das coisas do mundo. Nós não somos mais desse mundo. Então, as práticas que o mundo pratica, elas não são mais as nossas. Você tem que abrir mão das coisas, sim, porque nós continuamos sendo carne, nós continuamos sendo gente, eu continuo sendo mulher, né? Você continua sendo homem ou mulher, né? Nós continuamos sendo gente, corpo, ser humano, com as necessidades humanas, e muitas vezes a conversão, ela traz, sim, limitações. Você tem que abrir mão de coisas desse mundo para realmente receber a glória. Então, Paulo foi chamado e ele perdeu a visão. E segundo a gente vai lendo nas cartas, ele ficou com alguma deficiência, que muitos historiadores acreditam que fosse na visão. A visão não foi completamente restaurada, ele ficou com o que ele falava no espinho da carne, que Deus deixou um espinho na carne dele e que ele tinha que conviver com esse espinho. Foi aquela passagem que muitos conhecem, mas a tua graça me basta. Então, muitas vezes aqui nesse mundo a gente precisa abrir mão das coisas do mundo. Nós somos eternos, nós seguimos um caminho eterno, nós somos diferentes. Mas glória ao Senhor, porque Ele nos chama, sabe de quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Aí você vai dizer, não, tá, mas o Senhor pode ter chamado alguns, né? O Senhor pode ter chamado a Ellen para levar a palavra dele, para ser sacerdócio real. Não é assim, meu irmão. Jesus morreu, ressuscitou, e quando ele ascendeu aos céus, ele falou para todos que estavam ao seu redor. E isso está descrito na palavra: sereis minhas testemunhas, tanto aqui, quanto em Samaria, quanto nos confins da terra. Todos nós somos chamados a levar o evangelho do Senhor. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Então o chamado não é para alguns e para outros não. Agora eu posso dizer que essas pessoas que realmente não seguem o chamado não vão, não sou, como diz o meu pastor, eu não sou porteiro do céu, mas uma coisa eu sei, o chamado é para todos. E o Senhor tem galardão para aqueles que são fiéis. Em nome de Jesus, que essa palavra venha tocar o nosso coração maravilhosamente. O nosso, porque é a nós. Obrigada, Senhor, pela sua maravilhosa presença, por essa palavra santa, bendita. Eu lhe agradeço, Senhor, a cada dia, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo chamado que o Senhor tem me feito a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é fortaleza e escudo. Fortalece-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que os nossos olhos contemplem a Ti e a Ti somente. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.